Bem-vindo ao Adolescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós continuamos então o estudo de Mateus capítulo 10. Abra sua Bíblia, vamos ver a recomendação que o mestre dá para os alunos, para os seus discípulos, o que eles deveriam fazer, anunciar, como viver, aonde ir, o que falar e hoje os cuidados que eles deveriam ter. Olha só, versinho 16 do capítulo 10 de Mateus diz assim, ele já começa falando, ó, prestem atenção. Imagina ele falando, prestem atenção. Já ouviu essa frase? Prestem atenção. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como cobras e inofensivos como pombas. Algumas traduções dizem simples como as pombas, né? E aí eu fiquei pensando nesse trechinho, nessa advertência, nessa orientação que Deus deu para os discípulos e dá para a gente também, para os seus filhos, né? Infelizmente é uma realidade, né? Imagina, ovelhas para o meio de lobo, estraçalhadas, né? O lobo é o alimento dele, são ovelhas. E a gente vê que se realmente Deus não colocasse limite, Deus não nos orientasse, o inimigo do ser humano destruiria todos os seres humanos, porque ele odeia o ser humano, porque veio da parte de Deus, então ele quer atingir a Deus e por isso que leva o ser humano a se autodestruir em nome de coisas boas, favoráveis, na verdade está acabando com a gente, né? Por isso que Deus avisa, olha só, cuidado com lidar com pessoas usadas por espíritos malignos que querem destruí-los. Aí Deus ensina a prudência da cobra. Você já viu uma cobra? Eu já vi no sítio. Não acho muito legal, não. Tem gente que gosta, eu não. Né? Então, assim, olha, essas serpentes, essas cobras, elas realmente têm essa característica. Antes de dar o bote, elas observam a vítima que será picada, que será atingida, né? E Deus ensina aos seus filhos essa prudência, não para aplicar bote algum, né? Mas observação antes de falarmos, antes de agirmos. Deus ensina a gente a analisar seus filhos, né? As pessoas ao redor, aquelas que entramos em contatos, inclusive os mais próximos, os amigos, os familiares, o que falam, o que não falam. E Deus ensina isso, cuidando mesmo, porque ele fala que os discípulos não deveriam se expor à perseguição antecipada. E a gente busca sobre nós mesmos perseguição muitas vezes por causa da precipitação das palavras, é ou não é? Falam que não devia, em vez de ouvir e ficar quietinho. Então nós buscamos, aí você fala assim, ai meu Deus, eu estou sendo perseguida, mas foi a minha atitude muitas vezes que levou a essa perseguição, né? E Deus recomenda, olha, cuidado, presta atenção, você está indo por meio de pessoas que não lhe querem bem, mas eles fazem-se de ovelhas, eles fazem que querem bem, não são honestos, são fingidos, e na verdade querem acabar com vocês, outros são mais diretos. Então vocês, meus filhos, que têm um comportamento diferente, sejam prudentes. E achei interessante, né, essa tradução que fala sejam inofensivos como as pombas. Não fique atacando as pessoas, não fique, né, agredindo as pessoas de forma verbal, até fisicamente, né? Imagina. E Deus fala assim, ó, não seja assim, não faça assim, né? Não haja assim, porque eu vou dizer uma coisa para vocês vão enfrentar tanta perseguição, tanto com os de fora quanto com os de casa. Diz lá na frente, versículo 21, um irmão entregará o outro à morte e um pai seu filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Ainda fala lá na frente, não tenham medo dos que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Antes temam quem pode destruir tanto a alma como o corpo. Olha só, Deus falando, né? O que estaria acontecendo com os discípulos?
Olha, meus filhos, não só as pessoas de fora, mas os de dentro de casa, e quando o negócio é em casa, dói mais. A traição, é ou não é? Dói. A perseguição, a desonestidade, é triste. E Deus fala que veio trazer espada e não paz. Aqui diz, não, eu vim trazer espada. Aí você fala assim, não, mas peraí, não falou essa semana mesmo, no estudo do capítulo 10 de Mateus, que os discípulos eram para chegar na casa e falar, paz seja convosco. A paz de Deus esteja nessa casa, antes de entrar ali. E que se a pessoa rejeitasse, voltava para as pessoas, para os discípulos, para aqueles que falassem, né? A gente acompanhou nessa semana. E aí você fala assim, não, mas eles não iam levar paz, e agora está falando que não veio trazer paz, mas espada. Olha o texto dentro do contexto, né? Deus falando, Deus ensinando para eles que não era para ter paz a qualquer custo. E tem gente que, para não ficar mal na fita, fala assim, não, tudo bem, sabe que está sendo feito algo errado, a pessoa está agindo contra Deus, fala assim, eu não vou criar problema não, né? Imagina, e deixa, cada um segue seu caminho, se vira e etc. E aí se omite, se isenta, né? Assim, não, imagina, eu vou ser até processado, eu vou ter um problema muito sério nesse sentido. Não, deixa cada um na sua. Deus fala que não é para ter paz comprada. Diz que Jesus não comprava a paz para ficar bem na fita. Só para ser agradável, para ter likes, muitos likes na internet. Jesus não comprava a paz a qualquer custo. O que era errado. O pecado era pecado. Agora tem um detalhe especial. Diz que Jesus ele denunciava a hipocrisia, sim. Eu lembro muito de Daniel quando fala dessa sinceridade, honestidade em falar do erro. Ele chegou para Nabucodonosor e falou assim, rei, pare de pecar. Mude a sua conduta. Quem sabe Deus mude essa decisão, né? Essa sentença dada sobre o rei, a respeito do rei, que o rei Nabucodonosor se tornou como animal, né? Mas Deus deu chance durante um ano antes disso acontecer. Falou. E Daniel chegou e falou, para de pecar, rei. Imagina, falou para o chefe dele, para de fazer o que é errado, rei. Né? Não se omitiu de falar. Jesus falava para aqueles que ele libertava, que ele curava, né? Que tirava da escravidão do pecado, não peques mais. Ele dizia isso com honestidade, né? Não fazia de conta que estava tudo certo, que tudo bem, o que importa é a graça. Não, Deus é muito honesto, isso está errado. O pai que ama de verdade não passa a cabeça na mão do filho e fala, não, tudo bem, você roubou, não tem problema, meu filho, estava em necessidade, né? Não, filho, tá errado. E você deve devolver o que tirou dos outros. Você deve não fazê-lo mais. Você deve, quem sabe, cumprir as consequências dos seus atos. Agora, o jeito que Jesus falava é que fazia toda a diferença. E isso eu e você, nós, precisamos aprender de Jesus. Porque se ele disse que viriam perseguições de dentro de casa, isso é dolorido, é doído, ele ensina também a como reagir diante das provocações e das provações. Diz que Jesus, quando ia repreender, gente, diz que a voz embargava, como se estivesse cheia de lágrimas, sabe? Quase chorando, falando, olha, isso está errado fazer, não faça isso. Né? Os hipócritas que a gente pensa Jesus falando, hipócritas, não, olha aqui, ó, hipócritas, chorando por dentro, ó, vocês estão se destruindo, vocês estão atrapalhando a vida de vocês e as dos outros, como vocês escolheram errado, escolhem errado, né? Diz que o tom de Jesus era manso e ele quer que os seus filhos reajam dessa forma. Ai, meu Deus, nós precisamos de Deus. Diz que aqueles que descansam no amor de Deus, o espírito calmo permanecerá na vida dessas pessoas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus,
Quantas vezes, né, já reagimos de forma justiceira, né? E Deus quer justiça dos seus filhos, mas de forma impetuosa, brava. E Deus quer que a gente descanse no seu amor, que Ele é justo. Ele vai fazer justiça. E faz, viu, gente? Já vi muita justiça ocorrer aqui, nas mãos de Deus, quando eu entreguei nas mãos dele. Ele faz. A gente pode confiar nesse cuidado, e se não fizer aqui, diz que vai fazer um pouquinho na frente, ele sabe o tempo de tudo. A gente não descansa, a gente quer pegar nas nossas mãos a justiça, né? Defender o nosso lado, e Deus falou, opa, você vai sofrer coisa feia dentro de casa. Descansa em mim. Que Deus possa nos ajudar, né? Que Deus possa nos auxiliar. Porque a leitura dessa semana diz que é o espírito de Satanás que revela zanga e acusações. Que tristeza. Pensei, meu Deus, quando eu fico zangada, isso é espírito satânico. É claro que nós acompanhamos em um dos nossos estudos que uma coisa é você se irar em relação ao que está sendo feito com outra pessoa, a injustiça, né? Você se irar, mas a zanga é no sentido de você pegar a justiça, de você se indignar, de você levar para outro dia, e isso vai te destruindo, né? A ira, quando ela passa do dia, ela vai te corroendo, ela vai te corrompendo, porque aí você quer tomar da mão de Deus e fazer as coisas. Então, que Deus nos ajude a não ter o espírito de Satanás, mas ter o espírito de Deus, de mansidão, de humildade, né? Essa mansidão que é dele, não é nossa. Que ele nos salve, que ele nos recupere, que ele nos ajude, que ele nos ensine a sermos prudentes, simples, né? Sermos pessoas que consideram aquilo que ele está falando, inofensivos, né? Porque a gente leva só o bem, só o amor de Deus para outros seres humanos. Vamos agradecer o conselho e vamos pedir que Deus nos ajude a cumprir esse conselho, não sermos precipitados, sermos prudentes, sermos mansos, sermos humildes, pessoas que desejam o bem, fazem o bem, guiados por Jesus. Vamos orar. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada pelo conselho que o Senhor nos dá para sermos prudentes, para sermos pessoas que fazem o bem para o próximo, pessoas que reagem de maneira segundo o teu Espírito, que é manso, que é humilde de coração e que a gente ache o descanso que precisamos para a nossa alma, que a gente confie mais no seu amor. A gente tem desconfiado e por isso a gente pega nas nossas mãos as coisas, age, reage, reivindica, esperneia, grita. Senhor, nos ajude a termos convicção que o Senhor nos ama e tudo que permite será para nosso próprio bem, para nossa edificação, para nos disciplinar, para nos ensinar, e que a justiça é sempre feita pelo justo juiz. Guarda-nos em teus braços, nos ensina a falar, a viver neste mundo. É o que nós te pedimos e pelo seu cuidado, orientação prática, meu Deus. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de compartilhar o amor de Deus para outras pessoas. Não se esqueça que juntos somos, hein? Adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!